Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês, professores. Uma das queixas que eu ouço muito quando eu vou até as escolas está relacionada à questão emocional das crianças e adolescentes. Muitas vezes os professores falam que vem coisa emocional de casa ou de outras situações que a criança vive e que os professores não sabem como lidar com isso, que acabam interferindo, uma criança que fica muito opositora, que não quer fazer nada das atividades, ou que não se recusa a conversar com os colegas, enfim, conflitos, brigas, reatividades. E o pior é que hoje em dia isso está se transformando numa grande questão. O bullying, a questão dos grupos de WhatsApp que as crianças e adolescentes hoje usam até para se machucar, né? Às vezes eles mandam coisas bastante pejorativas um para o outro. Enfim, acaba que ninguém tem controle da situação, nem as famílias, nem os professores, e o impacto disso tudo, obviamente, é na criança e na sala de aula. Porque você que dá aula, né, principalmente aí a partir dos 8, 9, 10, 11 anos, 12, sem falar nos adolescentes, já sabe que é aquela confusão. Você tem um conflito na sala, um grupo brigando com outro, por mais que você tente não interferir ou dar a sua aula normalmente, você sabe que isso atrapalha muito o funcionamento do grupo, não é? Então, como a gente pode lidar com isso? Você já deve ter ouvido falar de habilidades socioemocionais, habilidades sociais, talvez em algum momento, em algum curso, alguém comentou sobre isso. E aí fica uma coisa muito difícil para o professor. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não tenho como lidar com isso. Pois é, tem sim. Muitos estudos mostram que quando a gente trabalha o desenvolvimento afetivo, a parte emocional, conhecer as emoções e se conhecer das crianças, ajuda até no automonitoramento, nas funções executivas e inclusive na aprendizagem. Até porque muito da nossa memória está relacionada às nossas emoções. A gente já conversou um pouquinho lá atrás em outros vídeos de neurociência na sala de aula, que essas coisas estão intimamente ligadas. Então quem está com medo ou está com alterações emocionais não vai aprender da forma que poderia, certo? Bom, então como a gente pode lidar com isso? Como é que você, professor, no seu dia a dia, sem grandes mudanças no seu currículo, na sua rotina, pode lidar com isso com os alunos? O primeiro ponto é que hoje em dia a gente não fala sobre as emoções. Existe um mito de que todo mundo tem que estar feliz, né? A gente vê nas redes sociais, todo mundo posta fotos maravilhosas, mensagens sensacionais, de autoconhecimento, e no fundo a gente não conversa sobre o que a gente está sentindo. Todo mundo tem que fingir que está feliz e a família principalmente fica numa expectativa de que o filho tenha felicidade. E aí a gente acha que felicidade é estar sorrindo o tempo todo, não ter problemas nenhum, não estar nunca chateado. E isso é difícil, né? A gente sempre tem alterações, tem coisas no nosso cotidiano que nos afetam. E mais importante do que ser feliz é saber lidar com as nossas emoções. Hoje em dia a gente não conversa nem sobre isso com os nossos amigos, muito menos os pais com os filhos, e isso acaba passando. Muitos desse comportamento dos adolescentes, de ser muito reativo, de ser agressivo, de criar, às vezes, né, os haters da internet, se a gente for falar, ou mesmo aquelas histórias que a gente já ouviu da baleia azul, enfim, todas essas questões de saúde mental na adolescência, que tem uns comportamentos bastante ruins um pro outro, tem a ver com emoções que a gente não cuida, certo? Então, se eu tenho uma insegurança e eu não sei lidar com isso, eu vou atacar o outro e vou fazer a vida da outra pessoa um inferno para me sentir bem. Isso acontece muito. Como que a gente pode prevenir isso na sala de aula? No primeiro passo, como eu falei, a gente aprender a falar de emoções, a nomear as emoções. Realmente colocar os adolescentes para conversar. E isso pode ser em qualquer matéria. Você pode trabalhar português com palavras que tenham a ver com isso. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, insegurança, desconfiança, tudo isso pode ser trabalhado a partir das definições deles. Não é importante aqui que você traga uma definição, estude um material, mas que você coloque eles para conversar. Do que você tem medo, do que você sente raiva e o que você faz quando você se sente assim. Porque muitas vezes a gente tem várias atitudes que a gente parar pra pensar, a gente fala, acho que eu fiz isso porque eu tava triste, ou eu tava enciumado, mas a atitude não parecia ter nada a ver com isso. Às vezes é uma atitude agressiva ou arrogante que afasta as pessoas da gente. Então uma dica aí numa aula, que pode ser qualquer aula, que você estiver trabalhando qualquer outra coisa, começar a introduzir esses temas. O que é medo para eles? E peça para eles escreverem ou encenarem uma situação de medo, ou brincarem de mímica. Eu gosto muito dessa atividade, de colocar para brincar de mímica para acertar no final de uma aula, no momento livre, 5 minutos,
que você tiver ali com eles, você pode usar esse recurso. Ou mesmo usar, por exemplo, literatura, arte ou fatos históricos para falar das emoções. Porque no fundo isso está tudo relacionado, né? Grandes guerras e coisas desse tipo. Tentar trabalhar como é que os civis se sentiram naquela situação, como é que esse líder estava se sentindo naquele momento. Trazer esse repertório emocional para o dia a dia. E aí eles vão aprendendo a identificar o que eles sentem, qual é a reação deles, o que eles desperta isso neles, o que eles pensam naquele momento, o que já vai ampliando até para se eles precisarem de ajuda, eles conseguirem transmitir isso para a família ou para os professores mesmo, para procurar um profissional especializado, como um psicólogo. Mas esse primeiro assunto, falar das emoções, é algo essencial e que a gente nem lida no dia a dia. Por isso que os adolescentes ficam tão às vezes aficionados por séries ou coisas do tipo, que muitas vezes acabam sendo o único momento deles observarem como as pessoas reagem emocionalmente às coisas. Até porque, como eu falei pra vocês, essa história da felicidade faz as famílias e os professores sempre mostrarem que tá tudo bem, que tá todo mundo ótimo, não tem problema nenhum, ao invés da gente também mostrar as fragilidades e poder conversar com as crianças e adolescentes sobre o assunto. Uma dica bacana de uma atividade que eu fiz com 2 colegas de trabalho, o qual eu tenho muito carinho, vou falar o nome deles aqui, que é a Maite e o Robson, foi um varal de emoções. Uma coisa muito simples, com objetos muito simples. Eu tenho certeza que tem um monte de profissionais, ferramentas diferentes. Eu tô dizendo uma, mas se você tiver interesse, procure. Habilidades sociais, nomeação de emoções, eu tenho certeza que você vai achar muitas atividades na internet. Mas o que a gente fez, que foi bem bacana, foi imprimir smiles, né? Carinhas de feliz, uma carinha de triste, uma carinha de bravo, uma carinha neutra, porque isso pode acontecer em alguns momentos, de nojo, enfim. Umas 5, 6 carinhas. E aí, a gente colocou uma fita de EVA na época, mas pode ser qualquer fita, e deu para as crianças prendedores de roupa. E elas escreveram o nome do prendedor e todos os dias, quando elas chegavam para fazer a atividade com a gente, elas colocavam o prendedor delas de como eles estavam se sentindo. É óbvio que não é isso que vai fazer uma criança falar o que ela está sentindo ou não, mas isso já desperta um momentinho que ela possa parar e prestar atenção. O que eu tô sentindo? Tô feliz? Eu tô mais ou menos? Eu não queria estar aqui, tô com raiva e tudo bem, né? Eu tô triste, eu tô com medo de alguma coisa que vai acontecer, da prova, da atividade nova, do festival. Então era muito bacana, porque a gente pôs as carinhas, pregou na parede, pôs os fiozinhos e todo dia eles iam automaticamente, pegavam o prendedorzinho deles e colocavam na emoção do dia. E isso era um gancho bacana para às vezes procurar uma criança em particular e falar: olha, eu vi que você colocou seu prendedor ali, vi que não tá muito bem. Ou para conversar no grupo, como eles estão hoje, que a gente viu que eles colocaram que estão mais felizes, ou mais bravos, ou mais tristes, enfim. Isso é uma das ferramentas. Você pode usar muitas outras. Como eu falei, professores de arte e literatura acabam tendo um caminho um pouco mais fácil para poder falar sobre isso através de temas que eles estão estudando, né? Percepções de quadros, de emoções, de música. Isso pode ajudar muito. Parece pouco, né? Parece uma grande bobagem, mas eu tenho certeza, se isso for feito de uma forma sistemática, se você incluir isso no seu dia a dia, com todas as turmas que você tiver contato, todos os momentos que você puder ter essa brechinha para falar disso, você vai ver que a longo prazo esse grupo vai ficando mais inteiro, eles vão podendo se ajudar, vão tendo menos brigas e essas rixas todas, e às vezes a gente consegue ajudar uma criança ou um adolescente muito antes do que em outros momentos. É muito comum, e a gente conversou um pouquinho em outros vídeos, de que os adolescentes sofram calados, né? A gente falou um pouco de autoimagem, de depressão, de suicídio, e que alguns temas aí da mídia recente colocou isso em evidência. Mas o fato é que eu vejo muitos adolescentes que eu tenho contato em atendimentos ou em outras situações que contam de colegas, que só conseguiram contar pra eles sobre se cortar ou tentar se matar, enfim, ou mesmo o mal-estar que eles sentem com eles mesmos. E acabam contando para um colega ou outro que não sabe o que fazer com aquilo. Então é muito importante que a gente esteja atento e que a gente consiga pegar os problemas mais graves antes deles ficarem graves, para que a gente possa ajudar a encaminhar de fato para um profissional poder fazer essa criança caminhar mais tranquila. E aí, me conta, você já teve uma situação dessa em sala de aula? Aquelas brigas, ou um adolescente, ou uma criança que você não sabia como lidar no dia a dia e que você percebia que era algo mais que um comportamento ou uma birra, alguma coisa assim? Conta pra mim, podemos conversar mais, pensar em outras estratégias, tentar se ajudar. Espero você toda quarta-feira ao meio-dia. Tchau, tchau!